Bem, hoje é dia 26 de outubro, dia 28 agora, quarta-feira, vai fazer um ano que meu filho tentou suicídio. Meu pai, eu sempre fui muito apegada ao meu pai, mas quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai foi embora de casa e foi viver a vida dele. Passado muitos anos, a minha mãe um dia chegou para mim e falou assim: Sara, minha filha, teu pai não tá muito bem. Eu acho que tá na hora de você fazer as pazes com o seu pai. E eu fui. Ele morava em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Meu pai foi um homem que ele trabalhou, atuou muito na área política, era um homem muito inteligente. E fui procurá-lo. Me recebeu muito bem, choramos muito. Ele não me pediu perdão, porque ele disse que as minhas lágrimas, na verdade, eram perdão. Nós tivemos um ano muito intenso. Foi um ano de muito amor, sabe? De muito contato. Foi bom. Quando foi um dia, meu pai disse que ele havia perdido o trabalho dele. E como ele trabalhava como funcionário público, cargo de comissão, então, desses cargos, você sabe, você não tem um auxílio, desemprego, você não tem fundo de garantia, enfim, você não tem nada. Meu pai também nunca se incomodou em recolher o INSS, ou seja, ele não tinha aposentadoria. E, de repente, eu tive que passar a manter meu pai. Então, era meu pai, a esposa dele e mais uma moça com 2 crianças que moravam junto. Quando foi um dia, meu pai me telefonou. Ele me ligou numa quinta-feira. Eu moro em Curitiba e ele em Balneário Camboriú. Ele me ligou numa quinta-feira dizendo se eu poderia vê-lo naquele final de semana, porque ele sentia muitas saudades. E eu trabalhava na época numa universidade privada e eu trabalhava finais de semana quinzenalmente. E justo naquele final de semana seria meu plantão. Eu falei para ele: pai, esse final de semana eu não posso descer, mas no próximo com certeza eu estarei aí como sempre. E ele chorou muito ao telefone dizendo para mim: mas não é possível, eu tenho saudades de você, o pai está muito triste, o pai precisa de você. Eu falei: pai, eu prometo que no outro eu vou. Chorou, chorei, mas enfim, falei para ele me esperar que no outro eu iria. Isso foi na quinta. Quando foi no sábado eu fui trabalhar. Eu tive uma crise de enxaqueca muito forte e tive que vir para casa, porque realmente estava insuportável ficar trabalhando. E quando eu cheguei aqui em casa, passado acho que uma meia hora que eu já estava aqui, o farmacêutico veio me dar uma injeção. Uma amiga minha, que era minha funcionária na época, me ligou e pediu para falar com uma pessoa da minha família. E disse... E essa pessoa chegou para mim, depois de ter conversado com ela, falou assim: Sara, vamos para Balneário Camboriú, que teu pai não tá muito bem. Eu falei: mas aí o que tá acontecendo com meu pai? Não, teu pai não tá bem, vamos para lá passar o final de semana com ele. Eu falei: tá bom. Só que nesse meio tempo eu resolvi ligar para minha amiga, foi quando ela me disse: Sara, teu pai morreu. Meu pai, na verdade, havia se suicidado. Aos 72 anos de idade, meu pai se suicidou. Aquilo para mim foi um impacto muito grande, porque eu me senti culpada por muito tempo. Afinal de contas, se eu tivesse ido, com certeza teria evitado. Mas não. Quando meu filho tentou o suicídio, eu estava presente, eu estava dentro de casa. Só tive o tempo de ajudá-lo e levá-lo ao hospital, porque ele mesmo me pediu ajuda. Ele gritava muito, dizendo que ele já estava sem ar, ele já estava asfixiado, e ainda ele é alérgico. Então ele já estava com a traqueia praticamente fechada. Então, gente, levem a sério o pedido de ajuda. Levem a sério quando uma pessoa diz: eu quero morrer, porque meu pai me falou várias vezes: eu quero morrer, a vida para mim perdeu o sentido, eu sinto uma tristeza, um vazio muito grande. Leva a sério, tá? Porque depois que eles se vão, não adianta você se lamentar, chorar, perguntar. Fica apenas aquele remorso que depois vira numa saudade, mas sempre um pontinho de interrogação. E se eu tivesse ido? E se eu tivesse ajudado? E se eu tivesse visto o sinal que ele me mandou? A gente enfrenta uma situação, né, uma doença,
que é complicada, a esquizofrenia, mas onde o índice de suicídio é grande. Mãe, pai, vó, irmãos, olhem, olhem pelo teu amado, pela tua amada, sabe, observem o pedido de ajuda, né? Porque, como eu já disse, nós somos o pilar para eles, nós somos o sustentáculo da casa, né? Então, aquela coluna que sustenta o prédio, e é a mãe, no pai, em alguém na família, eles têm esse apego, essa confiança, tá? Então vamos ficar atento, vamos levar a sério o pedido de ajuda. Pode não seja só do esquizofrênico, do depressivo, de um amigo que de repente não está bem. Eu fico abismada de ver o Outubro Rosa, todo mundo falando tanto, né? Sendo tão solidário com as mulheres com câncer. Eu também sou. Mas o Setembro Amarelo, poucos fizeram uma campanha. Então vamos divulgar isso, né? Vamos ajudar sem vergonha, sem tabus. Vamos parar sabe, de ter medo de falar sobre isso, né? É falando que a gente consegue acabar com esses rótulos, com esse estigma, ok? Até, pessoal. Tchau.